Vamos ao conteúdo do que eu preparei aqui para vocês. Bem, primeiramente, por que eu estou aqui? Eu já contei um pouco da história, né? Esse jogo do Hackathon que eu falei que eu fiz, como eu disse, eu decidi tentar fazer ele dar certo. Tipo, tocar ele para frente e ver até onde chegava. No Windows Phone Marketplace lá, ele é 5 estrelas. Ele é 5 estrelas nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, né? E eu vou mostrar, durante todo esse tempo que eu tive desenvolvendo, que foi por uns 3 meses, com alguns intervalos, eu aprendi muita coisa. Eram realmente coisas que eu queria saber antes de começar. Então, eu vou focar bastante nessas coisas que eu aprendi e nas coisas que eu percebi. E vocês vão ter a chance de começar já sabendo essas coisas, que já é um pé à frente do que eu tinha quando comecei. Bem, primeiro, uma coisa que eu queria saber de vocês é se vocês conhecem esse símbolo, ou então se vocês sabem o que é Zeptolab. Não tem nem ideia? Nem que tipo de coisa pode ser isso? Pensando no tema da palestra, o que vocês chutariam que fosse Zeptolab? Pode ser um programa para desenvolver personagem, alguma coisa do tipo, sei lá. Um programa para desenvolver personagem, o que mais pode ser? Vamos pro próximo? Oh My God Pop. O que poderia ser Oh My God Pop? Esse arco-íris, essa nuvem, esse raio e essa coisa escrita. Um logotipo de alguma coisa? Pode ser um logotipo do quê? Ninja. E esse aqui? Esse. Conhece esse aí? Qual que é esse? Jogo, né? Óbvio. Provavelmente deve ser para desenvolver personagem 3D, alguma coisa do tipo. Coisa mais ingênua que a gente fala. Vamos ver aqui. Fresh Planet. Bem, eu mostrei para vocês então aqui 4 logomarcas. A Rovio chegou perto no tema, mas ela não faz isso. Não faz isso, exatamente. São 4 empresas. Zeptolab, Oh My God Pop, Rovio e Fresh Planet. E essas empresas, elas fazem alguns dos jogos mais vendidos no mundo. Vocês conhecem Cut the Rope? Nunca ouvi falar Cut the Rope. Quando Cut the Rope foi lançado, passou Angry Birds, que vocês provavelmente conhecem Angry Birds. Angry Birds é o jogo mais vendido do mundo, né? E o Cut the Rope passou Angry Birds quando foi lançado, por alguns dias. Era uma coisa que eles não esperavam. E Draw Something. Vocês conhecem Draw Something? Esse aqui? É um jogo que você escreve, você faz um desenho de adivinhação. É como se fosse uma imagem-ação, assim, para quem conhece. Você faz um desenho e manda para outra pessoa que também tem um Draw Something, desafia ela a adivinhar o seu desenho. E esse jogo, a empresa desse cara estava, a Oh My God Pop, ele estava quase fechando as contas. Eles fizeram esse jogo e virou um sucesso tremendo. Tem versão para todos os celulares aí que vocês imaginarem. E do nada, assim, o cara tinha uma empresa que valia alguma coisinha e depois passou a valer milhões. E esses Song Pop, mesmo esquema. É um que você faz alguma coisa você escolhe algumas músicas e desafia a pessoa a saber adivinhar as músicas daquele álbum. E vocês estão vendo que todos esses jogos são bem conhecidos, são sucessos, assim. Mas eu perguntei para vocês não conheciam alguns dos jogos, então talvez seja até natural vocês não conhecerem algumas dessas empresas. Acontece que mesmo as pessoas que jogam todos esses jogos, elas não fazem ideia de quem que fez os jogos. Elas não fazem ideia de quem seja Zeptolab ou Oh My God Pop. E essa é uma das primeiras coisas que a gente pode ter em mente quando pensando
desenvolver jogos para celular. É que tem espaço, ainda tem espaço para pessoas como eu, por exemplo, ou como vocês. Não é necessário uma estrutura tão sofisticada ou uma empresa tão conhecida para você conseguir vender um jogo. Porque quando as pessoas baixam o jogo, elas só estão interessadas no jogo. Elas não querem saber se foi a Rovio ou se foi o Zeptolab que fez. Elas querem, durante aquele tempo que elas têm, que elas não têm nada para fazer, ou esperando uma fila, alguma coisa assim, elas querem um tempo que elas possam se divertir e fazer o tempo passar mais rápido ou até rir um pouco. E nesse estilo você pode ganhar bastante espaço com coisas novas. E geralmente quem faz as coisas novas não são as empresas grandes. Agora que essas estão consagradas, assim, elas fazem exatamente esses jogos. A Rovio ganha dinheiro com a Angry Birds. O Zeptolab ganha dinheiro com o Candy Row. A primeira coisa que a gente tem que pensar também é que para você tentar entrar no mercado, para você tentar fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, você tem que ficar de olho na oportunidade que tem ali. Então, esse começo eu vou mostrar só alguns números para a gente entender um pouco melhor. A primeira coisa aqui é 250 milhões de pessoas nos Estados Unidos possuem celular. Aproximadamente 80% da população do país. Bem, isso é um pouco acima do padrão de outros países, por exemplo, como o Brasil, mas dá para perceber que é muita coisa e só vem aumentando. Ignorem esse bolhões, era para ser bilhões. Mais de 5 bilhões de aparelhos até 2011. International Telecommunication Union. 5 bilhões de aparelhos, tem 6 bilhões de pessoas no mundo. Quase chegando no número de pessoas. E o acesso à internet em 2014, por aparelho celular, vai para salas de computador. Então, bem, eu faço jogos para smartphone, são celulares um pouco mais fortes e tem mais capacidade. Tá, você diz que tantos bilhões de celulares no mundo, mas quantos são smartphones? Bem, 1 bilhão de smartphones. Tem mercado, tem muita gente baixando e hoje sabe-se que é uma indústria milionária. Jogos que dão certo, por exemplo, na App Store ou no Google Play, que é o marketplace da Google lá, esses jogos criam empresas, a empresa nasce com aquele jogo. Aqui mostrando um gráfico só como essa linha laranja, ela é o crescimento de acesso à internet por celular. E a linha amarela é o crescimento de acesso à internet pelo computador. O que isso mostra pra gente? Mostra que o celular está cada vez mais presente na vida das pessoas. O pessoal hoje usa celular para tudo. E eles passam boa parte do dia mexendo neles. Então, aqui, eu não sei como é que é o inglês de vocês, eu vou ler tudo que tiver aqui. Metade das buscas locais são feitas através do celular e 86% das pessoas... deixa eu ver, assim, 86% das pessoas que usam celular com internet fazem isso enquanto estão vendo TV. TV que está presente na casa de boa parte da população já, está começando a perder para o celular. E isso aqui é um pouco mostrando o tempo. Que na média, Americans aqui, pessoas que moram nos Estados Unidos, passam 2 horas, quase 3 horas, mexendo no celular. Isso é mais tempo do que elas... Isso é mais tempo do que elas passam comendo. E é 1/3 do que elas passam dormindo. Então... Aí a gente pergunta, tá, as pessoas estão mexendo no celular, mas elas estão fazendo o que no celular? E você olha e percebe que mais da metade dessas pessoas usa o celular para jogar. Então, a gente não está falando coisa sem sentido aqui. Quando alguém chega e fala que vai desenvolver um jogo, essa pessoa provavelmente está falando sério. A empresa que eu visitei ontem, a Top Free Games, ela foi fundada por 2 irmãos
que saíram dos seus empregos em bancos, em bancos de investimento, provavelmente com bons salários, para desenvolver um jogo para a App Store, a loja da Apple. E eles saíram do emprego deles. Vocês percebem como isso é sério? Eles realmente perceberam que tinha uma chance. Eles são pessoas instruídas e tal, e eles olharam para a situação, estudaram como as pessoas se comportavam, as possibilidades do mercado, e dá para fazer isso. Eu posso ganhar minha vida fazendo isso. Então, a ideia é justamente mostrar para vocês que se isso for uma coisa que vocês querem fazer para a vida de vocês, é possível. E é mais ou menos isso que eu decidi há um tempo. Eu vou tentar fazer isso a minha vida, entendeu? Então, outra coisa importante é a minha experiência com Windows Phone. Então, não faz sentido eu mostrar para vocês Windows Phone se eu não tiver uma perspectiva de que dá certo no Windows Phone. Não é suficiente. Tem que correr atrás também de outros sistemas operacionais. Não sei se vocês conhecem. Por exemplo, os grandes sistemas operacionais que eu conheço agora são o da Apple, o iOS, os iPhones, né? O Android, que está crescendo muito. O que mais cresce? Cresce bizarramente. Se a gente olhar o gráfico, né, acho que não dá para ver nisso. Mas o crescimento do Android nos últimos anos é monstruoso. Tipo, saiu do nada, já existia o iOS, já era meio consagrado, e de repente o Android apareceu. E agora tem o Windows Phone também, e tem uma perspectiva de crescimento boa. E além disso, bem, de certa forma o iOS e o Android estão meio saturados, já tem bastante jogos lá no mercado, é difícil você colocar uma coisa lá em cima. No Windows Phone já não é tão difícil, entendeu? Por isso que é uma oportunidade também. Então, por onde a gente começa, né? Estou aqui, eu quero fazer um jogo agora, eu estou convencido de que que dá pra, se eu fizer algum jogo legal, as pessoas vão jogar e eu posso ganhar dinheiro, eu posso montar uma empresa, ou eu posso viver disso. Por onde a gente começa? Com relação ao Windows Phone, é bem simples. Se você trabalha com Windows lá, tem Windows no computador, basta que vocês entrem no site da Microsoft e baixem as SDKs. As SDKs são realmente, literalmente programas que auxiliam no desenvolvimento de alguma coisa. A sigla é para Software Development Kit. São alguns programas, assim, um básico para você desenvolver. E tem lá o Visual Studio C Sharp, é uma IDE de C Sharp. Você sabe o que é C Sharp? C Sharp é uma linguagem de programação. E vem também o XNA, é o nome do framework. Né? C Sharp é a linguagem. O XNA ele tem as coisas básicas assim, para você acessar meio que os recursos do hardware. Bem, desenhar na tela já é um recurso do hardware. Né? Então auxilia desenho na tela, som. O próprio loop do jogo, um projeto XNA que você cria já tem lá. Você não precisa implementar nada disso. E também tem o Silverlight. Vou mostrar depois o que é o Silverlight. Tem um emulador que funciona, que eu fiquei muito feliz. Eu tinha tentado fazer alguma coisa para Android e o emulador simplesmente não abria no computador. Então o emulador que funciona é muito bom. E também tem outras ferramentas que eu não mexi, então não sei dizer. Bem, XNA, como eu disse, ele... Cara, o legal do XNA é isso que está escrito no começo. Ele disponibiliza o essencial de forma simples. Se você cria lá um projeto e tenta olhar e ver como é que entende, você entende em alguns minutos. E a partir disso é só um pouco de pesquisa para você saber como é que você faz as coisas que você precisa. E então, de cara, o que ele tem? Ele tem um loop, ele tem um input e um multitouch fácil de mexer. Ele tem um desenho de sprite com a linha de código. Depois que eu fui mexer com... Eu estou portando... Eu não mostrei o jogo para vocês, né? Eu vou fazer isso depois desse slide. Eu estou portando esse jogo para iOS e Android, usando NDK do Android e C++ no iOS também. Cara, para desenhar uma coisa na tela, não tem como comparar, assim. No outro é um bloco de código desse tamanho e no C Sharp, no XNA é uma linha. Então, eu considero isso uma vantagem muito grande.
tem som, tem vibração. Eu sei que tem um pessoal aqui que não, vocês dois, eu tenho certeza que você já manja de programação e tal. Mesmo que vocês não entendam assim, tudo que eu vou mostrar, já é bom para vocês pegarem uma ideia do que é programar, sabe? Para vocês aprenderem, vocês teriam que ter uma coisa mais... uma base melhor. Mas mesmo assim, já tem como vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui. Só não, talvez não tão profundamente quanto eles que já desenvolvem. Beleza? Bem, eu falei que ia mostrar o jogo, mas já que eu comecei essa parte, eu prefiro continuar mostrando cada uma das coisas. No XNA, quando você cria um projeto, ele já... Vocês sabem o que é uma classe? Não tem esse conceito Lua lá onde se desenvolve? Ele já cria uma classe game, e essa classe game já tem um método update que já vai ser chamado de tempo, de intervalo em intervalo que vocês definirem. E vocês não precisam fazer nada com relação a isso. Vocês podem mudar o intervalo se vocês quiserem, mas já chega um padrão, ele chama 30 quadros por segundo no celular e 60 quadros por segundo para computador. E, poxa, isso é bom. Qualquer coisa que você queira fazer, é só você colocar aqui. Então, já é uma facilidade. Ele fornece esse game time para dizer quanto tempo passou desde a última chamada, né? Assim você pode fazer o seu jogo, usando o tempo do intervalo, você pode fazer o seu jogo funcionar na mesma velocidade, qualquer que seja o processador. Então, o computador rodando muito rápido, assim. Se você variar a taxa de frames, o seu jogo não vai funcionar mais rápido por causa disso. Né? Aqui é o desenho. Então, tudo que você precisa fazer, essa load content, essa função aqui também já aparece lá no projeto, e o draw também. Então, qual que é a ideia? A ideia é que no update você faça a lógica do jogo mesmo, tipo, o que o seu jogo vai fazer todo o loop. Load content vai ser chamado uma vez para você carregar tudo que precisar ser usado, e no draw também vai ser chamado. É importante você separar o draw do update por questões do hardware mesmo. E para desenhar, é só isso. Tipo, depois que você tem a variável, por exemplo, eu declarei aqui, textura 2D, sprite nave, vamos supor, seja a minha nave. Mandei carregar ela. Ali como é que chama? Entre aspas, tem o nome da textura. Depois disso, é só você mandar desenhar todo o draw. E para mandar desenhar é só passar o nome da variável, a posição na tela. Essa cor, você pode mudar a cor do sprite. A cor como um todo, né? Geralmente você põe branco, que é a cor que você quer. Vai ficar a cor do sprite mesmo. E tem outras coisas que você pode... outros parâmetros que você pode pôr nessa mesma função. Então lá no Visual Studio é bom porque ele te dá uma dica de todas as funções que existem. E dá para pôr rotação, escala de assim, escala de assado, onde você quer que seja o centro do sprite para posicionar. Tudo isso. Muito fácil. Eu estou até com a camisa do Games Development Day, em que empresas usaram, foi patrocinado pela Nokia e pela Microsoft, eu acho. Empresas fizeram jogos usando XNA e apresentaram suas experiências. E essa parte foi amplamente elogiada por todo mundo. Né? E agora eu também estou elogiando porque realmente eu achei muito bom. Som. Mesma coisa, lá no Load Content você carrega o som, põe o nome do som lá, que é o nome do arquivo, para tocar uma linha também. Manda tocar o som. Essa aqui é para fazer vibração. Uma linha também. Não tem por que ser mais difícil do que uma linha. Afinal, chega uma hora no jogo que você quer dizer, dá uma vibradinha aqui. E se fosse mais com a linha seria exagero, mas é o que acaba acontecendo quando você está programando. Às vezes você tem que preparar o ambiente e tal. A ideia é que o XNA forneça tudo isso, sem você ter que ficar quebrando a cabeça, reinventando coisas e etc. Uma coisa que eu achei legal também foi o multitouch. Eu já mexi com XNA no computador. Eu fiz jogos para computador.
E eu pensava, putz, como é que eu vou pegar o input do usuário na tela e tal? Ele pode enfiar vários dedos lá. Cara, a tela do celular é que tem que se encarregar de saber onde que o cara está colocando o dedo e também de dizer que dedo é aquele, né? Porque vamos supor que eu estou brincando lá e tal, aí o cara pega, eu estou fazendo alguma coisa aqui, aí o cara pega e mete o outro dedo aqui. Eu vou perder, o que eu estava fazendo, não vou saber que dedo era o qual que estava mexendo e tal. Bem, eu não sei se vocês não sei se vocês estão familiarizados com a sintaxe do C#. Vocês sabem que é um for, né? Não sei como é que funciona a Lua. Tem vários tipos de linguagem. Tem for em Lua. Isso aqui é um for. E esse touchPega.getState seria para você pegar todos os toques na tela. Então é um loop que itera por todos os toques na tela. Então, para cada touch location é como se fosse um toque, TL. Para cada TL no getState, ou seja, para cada toque, então você pode usar a variável TL aqui, que vai fazer tantas vezes quantos forem os toques. Né? E o TL vai te dizer o ID dele. Então se o cara colocou o dedo lá e está mexendo por um tempo, ele vai permanecer com aquele ID até ele tirar o dedo dali. E o hardware do celular se encarrega de fazer isso. Então tem como você continuar usando aquilo lá. Na primeira versão do jogo não tinha isso. Então quando o cara estava desenhando lá e clicava com o dedo, ele parava de desenhar. E para consertar isso foi bem simples. Foi só usar isso aqui. Antes de continuar, para fazer sentido o que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês o jogo que eu fiz. A palestra começou, na verdade, mostrando algumas empresas. E ninguém soube dizer que empresas eram essas. Mas os jogos eram bem famosos, os jogos que essas empresas faziam. E era justamente para mostrar que nesse ramo não importa a empresa, o que importa são realmente os jogos. Esse jogo agora está no marketplace do Windows Phone. Aliás, ele foi aprovado antes de ontem e apareceu na loja ontem. É a versão melhorada do que tinha antes lá. Eu mudei até o nome. A versão anterior chamava Linkit e a versão de agora chama Pandudo. Você está usando nessa loja? Na loja, você já tem uma experiência com essa loja? Tenho experiência com Linkit. Quando eu criança. Já na loja? Cara, eles melhoraram recentemente. Pelo menos para o desenvolvedor agora está mais rápido, está melhor de mexer lá. E questão de usuário, né? Ou precisa de download? Bem, eu não sou usuário do Windows Phone, então não sei dizer com certeza assim, sobre a loja, tá, do ponto de vista do usuário, mas tem uma parte para jogos novos lá, o que hoje em dia não tem no Google Play, que eles vão tirar, tá ligado? Então, e outra coisa, não é tão fludado quanto o iOS e o Android, tem mais espaço lá. E no Brasil tem mais espaço ainda. Tipo, tem muito pouco assim no Brasil. É uma página assim de jogos. Você vira, no máximo, jogos grátis, você vira uma, duas páginas e acabou. O objetivo é você conseguir linkar tinta em todos os pontinhos. Tem que misturar as tintas para dar cor que não tem. Tem que misturar tinta para dar cor que não tem, o negócio começa a ficar um pouco mais difícil. Depois eu vou deixar vocês jogarem. Eu fiz, no dia do hackathon, né? Foi 20 horas fazer. A gente fez uma versão muito pior que essa, era eu e um colega meu. Aí depois, esse meu colega deixou de lado, né? Eu continuei fazendo por uma semana e fiz uma outra versão, vocês vão ver também, muito pior que essa. E mandei pra lá. E lá é 5 estrelas lá no marketplace. Foi aprovado. Não, foi aprovado. Foi aprovado pelos usuários, que foi o que me deixou muito feliz. E agora, pessoal, nossa, esse jogo é demais, nossa, esse jogo é legal pra caramba. Pô, mas só tem isso de fase? Tinha 36 fases. Não, precisa de mais fases, precisa de mais fases, precisa de mais fases, todo mundo precisa de mais fases, precisa de mais fases. Pô, vou melhorar o jogo com mais fases. Aí foi o que eu fiz, mandei recentemente.
O que eu não tinha no começo e eu queria que ele tivesse me falado antes. Estatísticas. Pô, mas pra que eu quero... Pra que serve estatística, né? Pra que eu quero saber... O que eu quero saber, pra começar, né? Às vezes você quer saber, por exemplo, em que hora as pessoas jogam o seu jogo. Às vezes vocês podem querer saber se alguma fase está muito difícil ou se um botão está mal colocado. Estatísticas são importantes. E uma das grandes perguntas é o que medir, né? Esse gráfico que eu coloquei aqui, nossa! Esse gráfico que eu coloquei aqui é o gráfico do download do Linkit. Eu acho que no geral acaba seguindo isso mesmo. Tem um download grande e cai, assim. Mas ainda vou falar também de propaganda, então esse gráfico não é para vocês ligarem muito para ele. Você diria que aquilo ali seria frente de loja? Normalmente quando lança tem aquela parte que ele lançou, né? É impressionante como pega, né? O que está na frente a turma vai instalando mesmo. Uhum. Depois ele vai saindo dos news. Eu considero que esse gráfico para mim é que eu fui caindo nos news, ele não foi sendo novo. E ao mesmo tempo ele não foi entrando nos features, então ele foi ficando para trás, sabe? Eu não fiz propaganda do jogo em lugar nenhum, não fiz nada, só joguei ele lá. Agora eu estou com uma estratégia um pouco mais violenta, assim. Eu já mandei e-mail para blog, para fazer review do jogo, vou gastar uma grana também para colocar banner e tal. E o que para guardar estatísticas, vocês guardam estatísticas do usuário nos jogos que vocês fazem? Normalmente a gente tem isso na loja já, é verdade. Mas que tipo de estatística? Todo tipo, de aparelho, né? Na Google pelo menos tem isso. Foi instalação, desinstalação, quantos que estão no momento. Isso, ativos, né? Quanto tempo as pessoas estão jogando o seu jogo? Isso eu não vi. Você falou agora e agora que eu pensei em me preocupar com isso. Se as pessoas estão tendo dificuldade para passar uma determinada fase, eles falam isso também? A gente tem pelo seguinte, na verdade a gente tem a distribuição nas lojas de poder. Tipo, a Apple tem uns 50, de cada unidade eu posso distribuir 50. Eu posso pegar o desconto deles, passar um promote onde eles fazem o download do jogo. E daí deles, esses conhecidos que a gente pega uma posição, o que eles acharam. Então a gente faz isso, é diferente só. Mas não é estatística do jeito que você... Pois é, uma coisa muito útil e que usam bastante no iOS e no Android é essa biblioteca chamada Flurry. E ela é para estatística. Bem, no XNA, eu não sei como é que funciona nos outros, mas deve ser tão simples quanto. Para você colocar a Flurry funcionando, basta... no código, basta isso. Você chama Flurry.api, Start Session, e o ID do seu aplicativo é um monte de número em letras maiúsculas e números, uma cadeia gigante, você põe ali e quando o cara abrir, esse onActivated é uma função que é chamada toda vez que o seu programa aparece, né? Então quando o cara abre, é chamado. Se o cara sair e voltar, é chamado. E na especificação da Flurry está dizendo lá, se o cara sair e voltar, tem que chamar de novo esse negócio aí. E só isso já vai te dar um monte de estatística. Vai dar ideias de usuários ativos. Tipo, vai saber quantos usuários novos, se os usuários estão voltando. Isso é coisa que as lojas não têm como saber. Eles só sabem se as pessoas compraram ou não. A interação com o teu programa fica totalmente a seu cargo. Né? Então a Flurry já te ajuda a ver tudo isso. Deixa eu ver se eu lembro de alguma outra coisa. Tem o tempo médio que as pessoas passam jogando o jogo. Se vocês quiserem, eu posso mostrar os dados do Linkit lá. A página inteira da Flurry. Aqui só um slide, não dá para caber tudo. A língua das pessoas que estão jogando. Essas aqui eu tirei de lá mesmo, do Linkit. Isso já é legal porque, por exemplo, você pode acabar descobrindo que 7% das pessoas que jogam o teu jogo não entendem os caracteres que estão nele. Né? 7% das pessoas que jogam o Linkit são chinesas. E não tem nada escrito em chinês, só vai entender as pessoas que sabem inglês. E será que as desinstalações que eu estou tendo não são justamente por essas pessoas?
Então a estatística serve exatamente para você ter alguma base para tomar as suas decisões. Não adianta você ficar tentando imaginar se o jogador, mas vai ter chinês que não vai entender. Então vou passar aqui 10 horas ajeitando meu código para chinês entender e eu posso acabar descobrindo que não tem nenhum chinês jogando o jogo. Agora com a estatística não. Com a estatística você tem uma ideia melhor do que está acontecendo. Outra coisa legal, que são eventos. A Flurry por si só já guarda um monte de coisa. Mas você pode gravar, você pode mandar para o servidor deles informações, informação qualquer. Você simplesmente fala A154. A Flurry não está nem aí para que signifique isso, mas você pode mandar uma mensagem que faça sentido. Desistiu da fase 6. E lá eles vão contar, desistiu da fase 6, e você vai poder descobrir coisas como isso aqui. Eu fiz um esquema para saber em que fase as pessoas estavam desistindo. E era basicamente o seguinte: antes, quando a pessoa sai, tem como eu saber. Antes da pessoa sair, eu já tinha guardado qual foi a última fase que ela jogou. E logava lá esse evento. E depois eu fui olhar esses eventos lá no Flurry. Esse é o evento Give Up, né? Desistir, que eu criei. E os parâmetros aqui do lado é o número da fase. E o que vocês estão vendo aí? Se vocês vissem isso no jogo de vocês, tem 36 fases. E vocês veem que as fases que as pessoas desistem são a 6, a 5 e a 9. Logo no começo. Logo no começo as pessoas estão tendo uma dificuldade. Eu tentei ajustar a dificuldade, mas eu criei todas as fases, eu sei a resposta de todas elas. Então, como é que eu vou saber? Eu testei com alguns colegas, eu não testei com todo mundo. Então, um bom jeito de você testar é com as pessoas que estão jogando o seu jogo. Então, elas vão te dizer como o jogo pode ser melhor. E só com isso, foi uma coisa muito simples. Eu pulei alguns slides que é como usa isso, né? Bem, eu descobri que as fases 5, 6 e 9 estavam muito difíceis. O que eu fiz? Joguei elas para depois. Infelizmente eu não posso mostrar o resultado disso porque o jogo acabou de upar. Eu tenho 4 downloads que a Flurry já pegou, assim, que não é nada, né? Assim, realmente acabou de aparecer lá. Senão daria para mostrar resultados. Esse você disponibilizou gratuito? Disponibilizei gratuito. Depois eu vou falar de monetização e acho que vai virar uma discussão, porque é uma coisa que eu também quero saber, sabe? Então, exemplos, para que você quer medir? Quero saber se as algumas fases estão muito difíceis, quero saber se o botão está no lugar errado. Tem um botão que ninguém aperta, ou então, vamos supor que existe um botão que desfaz ações. Aí você percebe que toda vez que um cara aperta um dado botão, ele aperta o botão que desfaz a ação. Talvez aquele botão lá, então, não esteja muito bem explicado. Talvez as pessoas estejam clicando ele sem querer ou clicando por algum outro motivo e logo em seguida elas têm que desfazer o que fizeram. Esse tipo de coisa. É complicado. Oi? Esse negócio de botão é complicado, você virar pra fora. E não é? Eu vou mostrar um joguinho lá pra vocês falar que as pessoas faziam, você não acredita. Assim. Não, vocês vão fazer também, eu é que não acredito, porque pra mim tá intuitivo, mas saiu da minha cabeça, é óbvio que é intuitivo, né? Que personagens as pessoas mais escolhem, por exemplo? E para logar evento é simples. Bem, esse aqui é um código do Linked. Esse Quick Game eu chamo toda vez que o cara sai. Antes do cara sair eu chamava. E tem umas coisas aqui, esse Last Play Stage ID é o ID do cara, é o ID da fase, né, que o cara saiu. E um negócio para ver se ele não passou a fase e saiu, né? Porque aí significa que ele só cansou de jogar. Tudo que tem que fazer isso aqui é um vetor, eu não sei como é que funciona em Lua, se tem estruturas de dados como vetor, listas, etc. Mas é uma lista de parâmetros, tá? É uma variável onde você põe vários parâmetros. Aí eu coloco o parâmetro, esse last play state parâmetro, é uma string também, é uma coisa que identifica o evento. Eu identifico o evento
e esse Last Play Stage ID é o ID mesmo, e escrevo ele. Então eu logo lá o evento de desistir e a fase. E para fazer isso, né, aqui eu só coloquei as coisas na lista. Eu faço assim, aqui é o nome do parâmetro e aqui é o nome do evento. E passo a lista de parâmetros. Tem como logar eventos de tempo. O que significa isso? Tem eventos que dá para você logar o começo e o fim. Então eu uso isso também. Quando o cara começa a fase, eu logo. Quando o cara termina a fase, eu logo com o número da fase. E sem o tempo que as pessoas estão demorando para passar cada fase. É outra coisa que ajuda. Bem, em relação a desenvolvimento, né? A dica geral que eu dou é faça o que você faz melhor. E eu vou provar o porquê. E se junte a pessoas melhores que você nas outras coisas. Essa era a cara do jogo antes. Tinha o Vinícius na programação, o Vinícius sou eu. E tinha o Vinícius na arte. O que o Vinícius sabe de arte? Ele sabe abrir o Photoshop e desenhar uns quadrados e umas coisas e jogar tinta lá. E foi isso que eu fiz. Eu peguei um brush de folha, um brush de folha de pinheiro e passei aqui em cima, passei aqui embaixo. Aí eu passei tudo aqui, aí mudei a opacidade da camada, joguei umas pra frente, umas pra trás. Ah, agora precisa fazer esses desenhos. O meu colega fez esses desenhos aqui. Ele pegou o tablet lá, pegou outro, um pra cada cor, né? Beleza. As fontes de tinta, tá pronto o jogo. Foi isso que a gente fez. E a gente não tinha como fazer melhor que isso. Qualquer tempo a mais que a gente gastasse fazendo isso, ia ser muito tempo e não ia ficar bom. Entendeu? A gente programa, a gente sabe programar. A gente é razoavelmente rápido fazendo isso. Mas fazendo isso, não. Então, quando eu finalmente consegui achar alguém que sabia o que estava fazendo, a Natália, que é a irmã de um colega meu, ela desenhou as coisas. E não ia sair um panda desse da minha mão nunca, entendeu? E dá um ar totalmente mais profissional pro jogo, simplesmente porque aquela pessoa sabe fazer. Sabe fazer uma coisa que você não sabe. Então, juntar com pessoas melhores que você em coisas que você não sabe fazer direito é a melhor coisa que você faz. Bem, eu vou falar um pouco também da experiência com o Silverlight. O nome da palestra é XNA, mas vários aplicativos para o Windows Phone são feitos em Silverlight. E no Windows Phone, Silverlight é o padrão para você fazer apps normais, por exemplo, apps de música, todo tipo de... aqueles programas mais de interface e interação, que tem que ter botõezinhos e tal. E ele é bom para isso, ele faz isso bem. Ele é mais pesado, então alguns jogos não funcionariam, não dá para fazer um jogo 3D usando isso, não tem nem como. E jogos 2D às vezes ficam meio lentos. E tem aqui a cara dos aplicativos usando Silverlight, né? Bem a cara do sistema operacional mesmo. E tem uma opção de você usar Silverlight mais XNA. E para que serve isso? Silverlight tem os botões e XNA tem o desenho rápido, que você pode desenhar um jogo. Então, por que não usar Silverlight mais XNA? Fazer Silverlight usar o Silverlight para fazer os menus e o XNA para fazer o jogo. Eu tentei. E eu não recomendo. Primeiro, tem conflito entre o Silverlight faz coisas que o XNA também faz. A primeira delas era que eu via era som. Eu tocava som pelo Silverlight ou pelo XNA? Eu não sabia direito. Talvez uma pessoa que entenda melhor saiba e tal. Mas se vocês forem ver, vocês são mais parecidos comigo do que com uma pessoa que entende melhor. Um expert que fez o Silverlight e o XNA. Então, eu ouviria um outro desenvolvedor falando não usa Silverlight mais XNA do que um funcionário da Microsoft dizendo para usar, entendeu? Então é só essa ideia que eu queria passar. Para trocar de página era pelo Silverlight, tinha delay. Isso me fez desistir, essa tela roxa. Pô, tava desenhando de boa, jogando, de repente sumiu um monte de coisa, apareceu uma tela roxa e alguns desenhos do Silverlight. Pô, tem uma coisa errada, né?
vamos ver o que está acontecendo. Primeira coisa, comenta as coisas do Silverlight. Normal. Põe as coisas do Silverlight. Tela roxa. Não dá. Pesquisei, só gastei tempo. E pouca informação confiável disponível. Tem um monte de gente falando em fórum que acha que é, como é que é, mas nem sempre você acha mesmo um cara que tem o mesmo problema que você, e é uma maracutaia fazer essas duas coisas funcionar junto. Eu desisti, tirei. Também desisti quando eu vi os desenvolvedores do Air Soccer desistir. Eu tinha no blog deles, eles falaram que não, a gente não usa mais Silverlight por causa disso, e vários desses discos eram os mesmos problemas que eu tinha. Eu deixei de lado. Esse slide é interessante. Na época que eu estava fazendo esse jogo, eu estava lendo How to Win Friends and Influence People. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro muito bom que todo mundo tem que ler. Só a dica literária da palestra é essa. E nesse livro, ele resume alguns tópicos. Esse primeiro é: deixa as outras pessoas sentirem que a ideia é delas, dele ou dela, né? Outra coisa, encoraje as pessoas, né? Faça com que as falhas sejam fáceis de serem corrigidas. Ou que pareçam pelo menos fáceis de serem corrigidas. Praise every improvement, acho que pode ser dito como elogie cada melhora da pessoa. E tente honestamente ver tudo no ponto de vista das outras pessoas. O que é isso? A gente está falando de jogos, agora a gente está falando de relações sociais. Bem, pessoas vão jogar o jogo de vocês, certo? E as dicas desse livro serviram muito bem para embasar várias coisas que eu aprendi testando o jogo com as outras pessoas. E eu cheguei à conclusão, assim, resumindo, em 3 pontos importantes. O primeiro ponto importante é: você gastou um tempão fazendo aquele jogo. Você sabe todos os cantos, todos os bugs, todos os truques. Você sabe tudo sobre o jogo. Mas a pessoa acabou de pegar na mão dela. O jogo não é tão importante para ela quanto é para você. Então você tem que ensinar aquilo para ela. E uma coisa importante é ensina uma coisa de cada vez. Você já sabe tudo, mas ela não sabe nada. E ela vai ter que aprender. Se você ensinar mais de uma coisa de uma vez, ela pode não entender. Ela pode se perder. E você pode não estar explicando tão claramente quanto você achava que estava. E são 30 mil pessoas jogando o teu jogo, que não tem ninguém do lado para explicar. Então é importante que a pessoa saiba o que está fazendo. É um esforço que vale a pena. E eu senti isso na pele. Eu vou mostrar um exemplo depois. Tipo, a pessoa não tem como adivinhar como o jogo funciona. Você que tem que mostrar como o jogo funciona. Descobrir como o jogo funciona, na maioria dos casos, não é parte do jogo. Então, você tem que se preocupar com isso. Explicar uma vez não garante que a pessoa entendeu. Isso eu via. Você explicava, aí a pessoa ia lá e fazia o mesmo erro. E você pensava, ela é burra. Não, a pessoa não é burra. Tipo, as pessoas não aprendem vendo uma vez. E a gente sabe disso, é para isso que serve o exercício. Você que tem que se encarregar de ensinar direito. Permite que as pessoas vençam as primeiras fases. Depois que eu aprendi isso, o jogo simplesmente ficou mais divertido. As pessoas simplesmente começaram a gostar mais do jogo, porque elas ganhavam as primeiras fases. E quando chegavam os desafios mesmo, que era para realmente ela brincar, Não tinha confiança. ela acreditava que conseguia. Então, quando ela tentava e não conseguia, ela tentava de novo. Porque ela já conseguiu pelo menos algumas vezes. Eu já cheguei até aqui, agora eu vou parar. Tem esse também. Quando você põe alguma coisa a perder, mas eu não explorei isso no jogo ali. A pessoa não perde nada. Assim. Então a confiança faz a pessoa gostar do jogo e vencer os desafios quando eles começarem a aparecer. Aí eu vou dar o exemplo do Linked. Essa era a primeira fase do jogo. Agora essa é a primeira fase do jogo. O que eu pensei? Bem, eu vou colocar uma fase muito simples. A pessoa só tem que fazer isso. E pronto. Pô, ridículo, né? Bem, a pessoa pegava e olhava isso aqui. Ela fazia isso aqui.
mexia no coração, mexia aqui. Aí ela veio fazer o traço. Aí eu pegava e fazia isso aqui. Aí ela, o que eu faço agora? Acabava a tinta e ela não conseguia mais mexer. Era isso que acontecia. Agora o jogo, eu vou até mostrar aqui. Colocou até uma lampadinha ali. A lampadinha é quando o cara clica e resolve a fase pra ele. Não sei se dá pra ver. Mas agora parece uma seta, uma mão. Pô, é mais fácil de entender assim, né? Então, por que não gastar um tempo para fazer isso, já que isso vai fazer com que qualquer pessoa goste do jogo? E o quão óbvio é isso? Para mim não era nada óbvio. Para mim o jogo tinha que ser desafiante. Eu tive que entender que o desafiante tinha que ser as fases e não como o jogo funciona. Porque se a pessoa não entender como o jogo funciona, ela não vai achar divertido. Ela vai, que porcaria, não sei mexer nisso, e vai sair, desinstalar. Bem, depois que a pessoa tem confiança, ela começa a aceitar desafios. Mas você tem que aumentar dentro do desenvolvimento da maioria das pessoas. Mesmo que seja um pouco abaixo do que algumas pessoas conseguem, uma pessoa que está manjando, ela pega, joga e fala, isso aqui é muito fácil. Ele passa outra, isso aqui é muito fácil. Isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito fácil. Uma hora vai chegar no limite dela. Só que se você apertar muito, vai chegar no limite de muitas outras pessoas. Então você tem que mirar bastante nas pessoas que não são tão boas, assim, não vão ter esse jogo de cara e tal. É legal você mostrar coisas novas, é legal que o jogo tenha coisas novas para ela aprender. Porque quando a pessoa sente que está aprendendo, ela sente que está evoluindo. E é uma das coisas boas nos jogos. As pessoas sentirem que estão evoluindo, elas sugerem engajamento, elas continuam jogando. Bem, de certa forma, o conceito de jogo foi inventado para isso, né? Para as pessoas ficarem mexendo em alguma coisa. Né? E esse ficar mexendo em alguma coisa tem tudo a ver com aprender. E faça a derrota parecer parte do jogo. Vocês já jogaram Cut the Rope? Vocês conhecem esse bichinho? Já. Quando o doce cai, o bichinho faz. É. Já viu uma menina jogando isso? A minha namorada pegou esse jogo, aí cai. Ai, que bonitinho! Ela perdeu o jogo! Mas ela gostou! O que esses caras fizeram? É impressionante. Eles conseguiram fazer a pessoa gostar de perder. Muito acertado. Aliás, esse bichinho pra mim é o sucesso do Cut the Rope. Né? Eles vendem hoje em dia essas coisas, eles vendem até o quadrinho, a história em quadrinhos desse bichinho. E as pessoas jogam e quando ganha, né? Quando cai a boca cai o doce dentro da boca dele e mastiga, a pessoa jogando imita. E ela nem percebe que está imitando, pô. Essas coisas eu não manjo disso. Eu não tenho ainda. Eu não investi tempo em tentar criar coisas assim. Né? O máximo que eu consegui foi ilustrações melhores. Mas eu acho que se o cara acertar nisso, ele manda bem. Já viu o Where's My Water? Where's My Water? É um do jacaré que ele tem que fazer chegar alguém para ele tomar banho. Eu olho para aquele jogo e penso, esse jogo copiou o Cut the Rope. Nossa, mas não tem nada a ver com o Cut the Rope. O Cut the Rope é onde que você corta as coisas. Pô, eu olho pro jacaré e penso, eles copiaram o Cut the Rope. Porque o Cut the Rope foi o primeiro que eu vi que tinha um bichinho se mexendo, que não serve de nada, né? Faz a menor diferença. Mas é um bichinho que está se mexendo ali só para você ter vontade de continuar jogando. E o jogo tem que ter recompensa. E por que recompensa é importante? É porque a cada ação que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente espera que as coisas, de certa forma, reajam. E se você faz alguma coisa bem feita, você espera que as pessoas reconheçam. Se você quer sair da sala e aperta a maçaneta, você quer que a porta abra. Se você aperta um botão, você quer que faça um barulho, para você sentir que o botão foi apertado. Se você
como você no jogo, se você acerta a tintinha lá, o objetivo, você quer sentir que foi atingido. E foi uma coisa que eu tive que aprender. No começo não tinha muito dessas coisas. Depois que o jogo estava pronto, que todas as fases estavam lá, eu comecei a trabalhar só nisso. E coloquei efeitozinho de quando o cara pega a tinta, solta algumas partículazinhas. Quando o cara ganha, aparece as estrelas assim, conta os pontos e faz barulho. Aí aparece awesome. Todo jogo tem. Assim, e tem que reagir aos erros também com coisas que ensinem que aquilo foi errado. Antes, quando o cara chegava com a tinta errada, vamos ver se tem alguns. Tá, por exemplo, esse xizinho aqui é quando o cara chega com a tinta errada. Isso foi uma das últimas coisas que eu coloquei. Depois que eu coloquei, as pessoas começaram a gostar mais do jogo. Tipo, como assim? Elas jogavam antes e erravam, elas não sabiam direito do que errava, elas só percebiam que tinha parado de desenhar. Aí, para de desenhar e volta. E fazia o mesmo erro várias vezes até perceber que elas tinham batido num negócio errado. Só que foi um tempo que uma pessoa que estava do meu lado ficou irritada. Se ela não tiver, tipo, eu fiz o jogo, ela está testando o meu jogo, é minha amiga e tal. Agora uma pessoa completamente estranha pega um negócio na mão, faz algumas coisas e ela não sente que a cada ação eu tenho uma reação, ela larga o jogo. É normal. Então se você começa Ainda xinga quem desenvolveu, né? Sim, ela fala, esse jogo não funciona, o cara que fez esse jogo tem minhoca na cabeça, e sai. E não é tão claro saber o que você precisa pôr, o que você tem que pôr e o que você não tem que pôr e tal. Por isso que a coisa mais importante que tem, e eu acho que vocês sabem, é dar o jogo na mão das pessoas e ver o que elas fazem. Pra você já tá bom porque é só você ver a mesma cor, né? Oi? O negocinho ali azul, seria só raspar azul pra azul. Se fosse pela cor. Mais louco. Uma ganha. Mas o pessoal. Eles essa fase até que é simples. Aliás, essa fase já é resultado, por incrível que pareça, de muito estudo. Precisou de muito estudo para eu perceber que eu precisava realmente de uma fase totalmente idiota de ser resolvida. Pô, cara, é só o cara ligar aqui. É ridículo. Mas tem uma mensagem por trás. Antes disso, o cara só tinha visto cor vermelha. É a primeira vez que ele viu amarelo e azul. vai querer ligar tudo no coração. Pois é, podia ser. Poderia ser se aparecesse uma fase com um desafio já. Então antes do desafio eu tenho que explicar exatamente como o jogo funciona. Depois dessa tem outra explicação, depois tem outra e depois tem outra. As 6 primeiras fases é só para o cara entender como é que o jogo funciona. E deu muito bom resultado. Depois, as pessoas falavam que o jogo era interessante no começo. Depois que eu coloquei essas coisas, as pessoas começaram a falar que o jogo era viciante. Tipo, o cara ganhou? Pô, o cara ganhou. O cara ganhou uma fase idiota, essa primeira fase. Não importa, ele ganhou. Então, algumas observações. As pessoas pegaram o teu jogo para jogar e provavelmente elas pegaram o teu jogo para jogar e elas não estão com muito tempo, com muita paciência para jogar. Isso é fato. Quando ela abre o marketplace, tem muitos outros jogos que ela pode testar. Então, se você teve a sorte de abrir o teu e você não der um jeito dela gostar em alguns segundos, ela não vai gostar, ela vai para outro jogo. E pronto. Acabou, ela não vai continuar no seu jogo, só se ela errar. Só se ela esquecer que jogou. Agora, se você consegue fazer ela se engajar por um tempo, já é a maior chance dela voltar. E a principal das coisas, dela mostrar aquilo para alguém. E hoje em dia é o que o pessoal tenta fazer. Tipo, Draw Something é um jogo feito para jogar com mais pessoas. É um jogo feito para as pessoas indicarem aquele jogo para outras. Mesma coisa o Song Pop e a mesma coisa alguns outros jogos. E as pessoas não leem. Não adianta. Isso é fato. Eu desenvolvo o sistema, o pessoal... deu uma mensagem aqui, mas o que é? É só uma mensagem pessoal, ai meu Deus, tem erro, fica desesperado. Às vezes é só avisando que a bateria tá baixa, coloque, plugue o cabo. Ai meu Deus! Ok, e nem lê, não lê. O usuário não Pergunta que era depois, ó. Sim, apareceu. O que aconteceu? Deu um problema aqui. Que problema? Apareceu uma mensagem. O que dizia na mensagem? Eu não sei. Eu apertei OK.
Isso que apareceu. Ou então, bem, no jogo o que acontece? Vou explicar o jogo. Eu explicava o jogo. O pandinha aparecia lá, tchum. Você tem que apertar na coisinha lá embaixo e arrastar o dedo até o coração. Tchum. A pessoa olhava. O que tem que fazer? O Panda explicou. Ah, mas eu não lembro o que o Panda falou. Eu só fui apertando até ele parar de falar. A imagem estava estimulando a pessoa a fazer aquilo certo sem precisar pensar muito. É isso que tem que fazer. Muito, né? É isso que tem que fazer. Isso tem a ver também com ensinar uma coisa de cada vez. Porque Dinótica, né? você tem que atrair, no começo, você tem que atrair a atenção do cara para uma coisa porque você quer ensinar aquilo. Depois que ele não estiver mais prestando atenção naquilo, você pode atrair a atenção para outra coisa. E foi isso que eu ganhei quando eu dividi as fases. Na primeira fase, o cara já tinha que descobrir que ele tinha que arrastar o negócio e que ele tinha que pegar todos os corações. Aí é difícil. E eu não mostrava nada dizendo que a tinta acabava. Tipo, quando a tinta acabava, aparecia o Panda. A tinta acabou. Você tem que tomar cuidado para não acabar com a tinta. Aí o cara, eu ainda não consigo jogar. Não tá arriscando mais. O que eu fiz para resolver isso? A patinha agora, ela tem... Quando o cara vai usando a tinta, ela vai descendo. Pronto. Tem uma fase que tem 3 patas. Só uma das patas tem tinta suficiente para chegar no coração. E adivinha qual que está mais na cara para o cara usar? A que não tem como chegar. O cara vai tentar usar a que não chega. E não deu. Aí ele já vai ver. Isso, essa que eu usei tá diferente. Aí vai tentar outra. E a tinta está acabando. E a tinta acaba. Ganhei. Ele vai sair da fase sabendo que a tinta acaba. E depois que você percebe como isso é importante e você começa a ir direto nessas coisas, é um tempo que você economiza. De ficar tentando adivinhar por que a pessoa não entende. A pessoa não entende porque ela não lê. Você tem que mostrar de alguma outra forma. Geralmente o legal é você colocar a mãozinha lá. Eu copiei do Canterlope. Com relação à monetização, eu ainda tenho pouca experiência. Com o Lynx eu ganhei $2,50 com propaganda, porque não teve tanto download assim. Um colega meu, ele fez um jogo para Android chamado Flying Ball. Não sei se vocês conhecem. É uma bolinha que fica caindo e tem umas barrinhas. Aí você não pode deixar a bolinha cair para o final da tela, nem deixar a bolinha ser esmagada lá para cima. Teve 600 mil downloads até agora. Tinha uma época que ele ganhava $200 por mês, só de propaganda. No Windows Phone, só no Windows Phone tinha um cara que conseguiu $38 mil só de propaganda. Ele fazia um monte de jogo e jogava lá. Antes disso, no Windows Phone, Bizu é uma palavra que a gente usa dizendo que é uma dica. AdDuplex é uma espécie de promoção gratuita. Quando você mostra uma propaganda sua, o AdDuplex registra e quando você mostra uma propaganda de outra pessoa, vai aparecer propaganda sua também. Então, a cada 10 propagandas que você mostra, vão aparecer 8 suas em algum outro lugar e 2 vão ser só para pagar o serviço deles, que tem como você também promover no AdDuplex. E é bem para Windows Phone. E muitos aplicativos usam, então eu estou testando agora. O Interactive para o Windows Phone serve. E o Pub Center é o da Microsoft, mas eu não testei. Eu não sei nem se dá para a gente usar. Porque eu li em algum lugar lá que parecia que você precisava de uma espécie de documentação dos Estados Unidos para conseguir tirar o dinheiro. Ou seja, não adianta. Mas tá mudando agora. O Pub Center lá, o site deles está se internacionalizando mais. E está tendo mais opções. E eu li recentemente que abriu um Pub Center desse no Brasil. Então talvez para propaganda esteja sendo um pouco melhor. Dá para vender o aplicativo e começando a... Bem, já existe há um tempo, in-app purchase é você vender coisas dentro do jogo. E, pessoal, ontem eu fui na Talk Free Games, é uma empresa que desenvolve jogos para celular. Eles fazem o Flying Penguin do iOS, o pinguim que escorrega de barriga. Eles lançaram recentemente um jogo da moto. É um jogo que você tem uma moto, aí você anda no circuitinho e desafia um amigo para fazer mais rápido que você. E o amigo joga contra um fantasminha, o seu fantasminha.
Bem, o jogo eu não sei se o jogo é pago, mas eu tava mexendo lá e, legal, destravei uma moto nova, né? Bacana. Aí fui lá ver minha moto nova. Ih, tem mais moto. Pô, tem que comprar essa moto. $1. $2? $5? 15? 20? Tá de sacanagem. Fui perguntar para os caras, alguém compra as motos de $20? Tem de compra. Então, tá tendo bastante sucesso esse In-App Purchase e hoje em dia uma boa parcela do dinheiro movimentado é com isso. Bem, eu falei bastante assim, acho que eu tentei abranger tudo que eu considero importante na experiência de desenvolvimento que eu tive. O conhecimento para fazer as coisas eu acho que ficaria maçante eu passar agora em 2 horas. Por isso que eu foquei mais em outras coisas que eu acho que eu não teria. As coisas para desenvolver mesmo eu aprendi mexendo na internet. Você busca lá nos sites e tal, mas essas outras que eu tive que aprender sozinho, eu considero mais importante de ser ouvida, por exemplo, numa palestra. Então eu guardei isso. Bem, para aprender, tem esse devwindowsphone.com, que é o site de desenvolvimento. Lá tem exemplos, tem muita coisa. Baixa SDK e brinca um pouco. Vocês vão ver que é muito fácil, provavelmente mais fácil do que vocês já mexem. Esse Mob Thinking é bom para ficar ligado no que está acontecendo em algumas projeções. Realmente para saber, sistema operacional, por exemplo, o Symbian. Eu quase importei para Symbian, mas o Symbian daqui a 2 anos não vai existir mais. Daqui a 1 ano, sei lá. E Bash WP7 Games é um blog razoavelmente movimentado que eles fazem reviews de jogos. E eu preparei, assim que lançou a ponta, assim que saiu lá no Marketplace, preparei as coisas e mandei e-mail para ele. Faz uma review do meu jogo, pelo amor de Deus. Eles mostram lá como é que você pede e tal, esses screenshots. E é bom, tudo que vocês fazem para promover o aplicativo vale a pena. E é o fim.